Exatamente. Não deixe que a sua amizade atrapalhe o bom debate. E é por isso que hoje eu estou aqui com o meu colega, meu amigo do doutorado e também agora amigo da vida, Maurício Luz, diretamente lá do Rio de Janeiro, para que a gente faça um debate que realmente pegue fogo acerca do tema inteligência artificial. Será que devemos usar para tudo realmente ou não devemos usar para nada? Vamos em busca destas verdades. Mas eu gostaria, Maurício, que você se apresentasse. Afinal de contas, aqui no meu canal é a primeira vez que você está participando. Então, por favor, quem é Maurício Luz? Ederson, muito obrigado pelo convite. Dou aí alô aí para todo mundo. Excelente essa pergunta aí, quem é Maurício Luz? Eu mesmo às vezes fico me perguntando quem é Maurício Luz. Se tiver resposta, me manda. Pois é. Então, assim, fazendo um resumo, né? Sou professor, sou também empresário, nano-empresário, mas justamente na área de educação, né? É. Casado, né? Sou pai aí de 4 filhos, 3 felinos e um humano, né? Esse humano, inclusive, tá em Portugal no momento. Nossa, que legal. Sou formado em administração, sou apaixonado, apesar de não ser minha primeira escolha, né, vamos dizer assim, de carreira, não seria administração. Eu costumo até brincar, né? Foi uma decisão, dentre as 3 que eu gostava mais, que era administração, filosofia e comunicação, foi a mais pragmática. Então, foi a que eu escolhi, mas eu sou apaixonado por gestão, por administração. Então, para mim, é algo que me nutre, sabe, estudar. E, assim, até o mesmo fato também de eu gostar tanto de filosofia, de comunicação, né? Gosto muito de escrever. Inclusive, eu sou escritor, eu escrevo contos, poesias, escrevo ensaios também, né? Artigos. Então, até por isso, me ajuda muito justamente a refletir e trabalhar um pouco sobre o tema que a gente vai conversar hoje, né? Sobre a questão da inteligência artificial, né? Sim. Sabe que eu Sou lembro, cinéfilo. Maurício, Uhum. quando a primeira vez que a gente colocou na mesa o tema inteligência artificial foi em aula, e era uma aula presencial que você estava aqui em Caxias do Sul. E daí, eu não lembro se a provocação veio da prof ou se fui eu. E daí eu lembro que quando a conversa chegou em você, você disse assim, primeiro vamos definir aqui o que é inteligência. Sim. E sabe que me intriga muito o modo que o teu cérebro funciona. Porque você não parte de premissas erradas ou premissas incompletas. Você sempre busca formar bases sólidas. Às vezes eu me deixo levar, você me conhece, né? Bem, às vezes eu estouro, né? Eu vou com a boiada estoura, eu subo no boi e eu vou junto, né? Você não, mas você deixa a boiada passar, você analisa, e começa a observar e analisa que caminho vai. Que eu acredito que seja, não mais do que perfil, tem maturidade e sabedoria aí também. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de é um nome composto por inteligência e artificial. Vamos começar falando sobre isso. O que você queria dizer naquele momento? Vamos discutir primeiro o que é inteligência artificial. Eu lembro que a conversa nem evoluiu, porque a pessoa não comprou a tua discussão. Porque, tipo, agora foi profundo demais, Maurício. E a gente foi para um outro lado. Mas naquele dia eu queria te ouvir e hoje eu tenho a oportunidade. Sim. Assim, quando eu falo, né, levantei a questão justamente, primeiro a gente precisa discutir o que é inteligência, e aí eu vou até dar um passo atrás para a gente, antes de debater o que é educação. Por que eu estou trazendo isso? Uma vez eu estava lendo justamente sobre os desafios da educação brasileira, que é um debate, né, enorme, não se escolhe um caminho, e tem uma comparação justamente como era a educação em outros países, né? Então, por exemplo, na Alemanha você tem uma educação, pelo que eu percebo, pelo que eu conheço, que é muito mais direcionada. Quando eu falo assim, muito direcionada,
conforme o resultado que o aluno ou a aluna vai tendo ao longo da vida, já se decide se ela vai alcançar a universidade ou não, se ela vai chegar apenas no ensino técnico. Tem outros países que, como Singapura, se eu não me engano, que focam muito na questão da educação para a pessoa saber trabalhar de maneira quase automatizada. Quando falo assim mais automatizada, ela sabe as operações básicas, elas conhecem bem a língua e tudo, mas de repente não com tanta profundidade, de repente, para começar a refletir ou questionar algumas coisas. Então, e aí, por que eu estou falando isso? Porque entender justamente qual é o modelo de educação que precisa ser montado para alcançar aquilo que a gente entende como uma pessoa educada. O que é uma pessoa educada? Uma pessoa educada é aquela que sabe analisar um problema complexo, refletir sobre aquilo e buscar soluções novas. É uma pessoa que sabe apenas ler e escrever de maneira absolutamente funcional, sem capacidade de fazer um tipo de abstração mais profunda. O que é uma pessoa educada? Porque, da mesma maneira que nós temos pessoas que sabem ler e escrever perfeitamente, mas têm um entendimento muito mais restrito, até literal, tem outras pessoas que, às vezes, não têm uma educação formal tão elevada, mas é capaz de abstrair e encontrar soluções de problemas complexos. Quem é mais educado? Então, partindo dessa mesma ideia da questão da educação, então aí a gente vai para a questão da inteligência. O que é inteligência? Inteligência é justamente saber montar e escrever frases estruturadas com sujeito, verbo e predicado? Ou é você ser capaz de analisar um problema complexo e buscar soluções novas que são fora da caixa? Inteligência é você considerar apenas o aspecto material da coisa, ou a partir do momento que você está inserido num contexto social, você precisa desenvolver habilidades de relacionamento e comportamento. A gente precisa definir o que é inteligência, no caso, né? Então, sim. Pularam essa parte, né? Oi? Pularam esta parte, né? O pessoal já pegou a premissa e foi. E é isso e pronto. Exatamente. Então, assim, particularmente, eu entendo, e acho que é do sentimento de outros pensadores, que eu tenho lido artigos e tudo, pensadores também, a questão da inteligência artificial ainda está vinculada à inteligência a aspectos ainda muito mecânicos do pensamento. E aí, por serem mecânicos, que os computadores estão conseguindo reproduzir. Mas discuto realmente se isso é inteligência, ou se não é apenas uma automatização, como falei, de aspectos mais mecânicos da cognição, da capacidade de se desenvolver algo. Porque acho que inteligência abrange outros aspectos que as máquinas ainda não conseguem reproduzir, referente não apenas aos seres humanos, mas até aos animais também. Mas também aspectos que talvez elas nunca consigam reproduzir. Um exemplo, né? Nós temos pele, e a pele ela é um órgão que nos traz sensações, nos traz um tipo de conhecimento que, por enquanto, um computador não vai ter, porque ele não sente nada. Ele não tem essa... Então, é um tipo de inteligência, de sabedoria, de experiência, que ele não vai conseguir ter. Então, até que ponto a gente vai considerar isso como uma inteligência? Né? Perfeito. Então, esse foi o objetivo lá da pergunta. A gente precisa realmente aprofundar um pouco mais isso. Tem um aspecto, eu acho que o nome ele foi cunhado na década de 50 pela busca da inteligência de computadores. Uhum. E a gente não chegou lá, mas para a grande maioria não importa. Tipo, esse é o nome, esse é o rótulo, então vai. E tem muitas questões que demora, inclusive, para ter uma tradução para a língua portuguesa. Nesse caso, se pegou lá Artificial Intelligence, inteligência artificial, e pronto. Mas tem outras interpretações? Às vezes tem. A gente sabe o quanto que idiomas, né, que a cultura, a língua, ela tem representações diferentes, porque uma pessoa
inteligente, ela é smart também, né? Um relógio inteligente é um smartwatch. Tem várias questões. Por que não é artificial, né? Não se usa outros termos. Então, o que está sendo representado pela palavra inteligente, eu acho que ainda não está de fato definido. E tem termos como o augment, que é augmentação, né? Também não, é que não tem uma palavra específica em português para falar isso, mas é que esta tecnologia que nós chamamos de inteligência artificial, artificial intelligence, ela faz este processo que eu vou falar aqui nessa conversa hoje, a augmentação, né? Augmentation, né? Que não é nem aumentar, nem é potencializar, ela ainda não tem também exatamente uma tradução para nós em português, mas ela pode ser compreendida por estas palavras, e talvez até mais, que amplifica o que nós fazemos. Então, ele automatiza algumas questões mecanicistas, só que como o computador não dorme, o computador tem a capacidade de processamento, recuperação de dados, outras características que daí nós não temos, ele entrega o que nós entregaríamos de forma amplificada. Vamos usar a amplificação, que parece uma relação com a música aqui, então vamos amplificar. O que você acha disso? De fato, estas técnicas com tecnologias, computadores imitando o ser humano, estão amplificando? Sim. E nesse ponto, eu entendo que vai ser o grande ganho realmente da inteligência artificial, assim, uma vez definido o que é inteligência e como é que isso vai realmente apoiar no ser humano para fazer diversos trabalhos, não para substituir o ser humano, realmente não. Assim, a inteligência artificial é uma outra tecnologia que vai realmente aumentar muito a nossa capacidade de realização e concretização. Então, assim, eu acredito realmente que a inteligência artificial vai apoiar nisso, mas sem aquela ideia realmente que vai substituir o ser humano, como falei, porque são coisas extremamente distintas, né? A máquina nunca vai conseguir realmente reproduzir algumas habilidades e capacidades que o ser humano tem por ser humano. Pode até parecer estranho que eu vou falar, mas enfim, mas dentro de uma linha, né, de que, enfim, tudo está evoluindo, a tecnologia vai evoluir também, né? A gente vai passar por revoluções ainda mais profundas ainda que a Revolução Industrial, como, por exemplo, os computadores quânticos, né? Tá começando os primeiros protótipos a serem testados, então vai aumentar muito a nossa capacidade enfim, de calcular, de prever coisas, né, que hoje, né, tem uma previsibilidade mais incerta. Então a gente vai passar por coisas assim realmente muito mais revolucionárias, eu acho que até que a inteligência artificial, mas assim, vai nos ajudar realmente bastante, mas sem substituir o ser humano. Pode ser, como eu estava falando, pode ser até que em virtude justamente da computação quântica e de outras coisas, se consiga realmente desenvolver máquinas que tenham um nível de onisciência, enfim, maior, né? de consciência muito mais elevado, inclusive chegando até a experiências similares ao ser humano, mas nunca vai ser igual, não tem como. Sim. E sabe que... Pode falar, desculpa. Sim, em relação a... tudo está vinculado à educação, e nós vivemos no Brasil, devido às redes sociais, já era assim, a gente não sabia, porque as redes sociais, elas deram voz para idiotas. Quem é que fala isso, tu sabe? Foi o Humberto Eco. Ele falou que a internet deu voz ao imbecil da aldeia. E eu na rádio, sábado, na São Francisco, eu participei eu também, mas eu licitei, né? Eu parafraseei de tabela, né? Um amigo meu, ele sempre fala isso. E o que ocorre? Tem o pessoal que quer pegar o hype para dar uma palestra, vender uma consultoria, para ter mais views na internet, né? Tá caçando visibilidade. Só que as pessoas não se... Assim, raso
ainda é um elogio para o que fazem, sabe? Simplesmente saem palavras da boca. Tipo, são explicações piores do que as alucinações do chat GPT. Só que o problema é que a nossa educação, como infelizmente na grande massa, ela é baixa, né? O pessoal não tem um bom nível de educação, ou de raciocínio lógico, assim, até tipo, percentual de pessoas que leem um livro, né, por mês, né, por ano, tem pessoas que nunca leram um livro, diversas atividades que faz, né, exercitar o cérebro e aumentar o senso crítico. E estas pessoas são multiplicadores de informação, que às vezes são desinformações. E, e eu ouço desse tipo, né, de pessoas, sim, isso é uma crítica para você que está inventando histórias para ganhar likes e views, que agora a empresa X vai poder demitir 4 ou 5 pessoas e colocar lá as inteligências artificiais, reduzindo e tanto, vendendo, inclusive, serviço de consultoria, ensinando como você pode reduzir seu quadro de funcionários, colocando a inteligência artificial trabalhar para você. Me diz, o que você acha disso? A IBM começou um processo nesse sentido. Se não me engano, foram 8 mil empregos que estão sob análise da IBM, porque talvez a inteligência artificial da empresa possa substituir. A IBM, não sei se foram 5 mil ou 8 mil, mas, enfim, esse número chamou a atenção, virou notícia. E assim, e aí foi muito interessante essa sua pergunta, porque assim, uma é exatamente isso, a questão do modismo, né? Então, além assim, dessas coisas que eu particularmente eu acho exageradas, mas enfim, se a pessoa viu uma oportunidade, tem gente comprando, não é nada, né, ilegal, imoral, então, né, são pessoas adultas, então cada uma resolva da melhor forma possível. Não vejo problema quanto a isso. Mas realmente tem essa questão do modismo, de se ganhar ainda em cima de algo que, enfim, que ainda nem se sabe direito, né? E aí entra o aspecto que acho que é a grande questão que traz aí para o ser humano, para a humanidade de maneira geral, né? Que, assim, eu acho que além do debate sobre a questão da inteligência artificial, a gente precisa também debater sobre a nossa ignorância natural. É o que eu falo, assim, né? Eu não tenho medo da inteligência artificial, eu tenho medo da ignorância natural. E aí, o que eu coloco aí no ramo de ignorância? Isso que você falou, por exemplo, é baseado em ganância. E ganância, e aí quando você coloca, vou ver aqui essa ferramenta como uma maneira de reduzir o meu custo, aumentar a minha lucratividade, sem pensar nos impactos que isso pode trazer, aí está dentro do campo da ignorância natural, né, que precisa ser. Então, uma das coisas que eu acho que é muito importante, mas não assim, que precisa também ser aprofundado, é que, ok, estamos desenvolvendo máquinas e aplicativos que são capazes de emular algumas ações que antes só o ser humano fazia. Tá legal, mas então o que é ser humano? O que é, o que torna o que torna um humano humano? Isso é até uma pergunta que eu faço num dos textos que eu escrevi. E assim, mais do que isso, né? O que dentro do que a gente já tem como ser humano, o que nos compõe, que pode se voltar contra a gente quando estamos desenvolvendo a inteligência artificial. E aí entra a questão dos viés cognitivos, que é a minha linha de estudo, né, que eu até conversei que a gente precisa aprofundar mais essa nossa conversa em virtude da sua própria linha de estudo, porque, assim, tem um ditado aqui aqui, não sei se tem no Sul, né, mas aqui no Rio de Janeiro, que fala justamente sobre quando um filho ou filha é muito parecida com o pai ou com a mãe, é que a gente diz que a fruta não cai longe do pé. Sim, sim, tem aqui também. Pois é. Então, assim, todos os problemas que a inteligência artificial tem apresentado, e aí quando eu falo problemas, por exemplo, teve uma inteligência artificial que o Google desenvolveu que foi desligada porque começou a desenvolver aspectos agressivos
de competitividade, a ponto de querer eliminar, né, os outros inteligências do teste. Então, assim, todos esses comportamentos, assim, se a inteligência artificial está apresentando esse comportamento e a fruta não cai longe do pé, então somos nós que estamos reproduzindo esses comportamentos Sim. de alguma maneira nas soluções. Então, vai ser assim, eu não digo nem que uma oportunidade ótima, vai ser algo absolutamente essencial se debater também os aspectos de, poxa, qual é as nossas virtudes e as nossas sombras que a gente precisa, enfim, olhar com atenção para que a inteligência artificial aí sim realmente não se torne algo absolutamente destrutivo, né? Saia do controle, enfim. Então, inclusive, Sim. quando houve aquela carta, aquele abaixo-assinado pedindo para que as pesquisas em inteligência artificial elas fossem, né, Paralisadas até que tivessem isso. regras sobre a ética no desenvolvimento delas. Exatamente. Eu acho que parte muito disso. Precisamos discutir, além da inteligência artificial, o que é a humanidade. E qual é o que nós queremos que isso seja refletido nas soluções de inteligência artificial. Então, acho que essa é uma Eu questão acho muito que interessante. é mais um projeto que vai ficar parado com baixa prioridade lá no parlamento, né? O que é prioridade para eles, que é aumento dos próprios salários, né, as regalias lá e tal, essas aí são votados na madrugada, de um dia para o outro, né? Agora, os verdadeiros debates, esses aí são adiados. E, infelizmente, também, por mais que a gente saiba que existe bastante recurso financeiro para cada deputado, né, nessa questão legislativa do parlamento, e eles têm boas equipes, mas, infelizmente, a grande maioria dos políticos que representam nós, né, o povo brasileiro, eles não estão também com conhecimento, com educação suficiente para debater esse assunto. E é isso que eu temo, que a gente acaba, tipo, a solução do problema está na mão dos políticos brasileiros. Eu fico mais apavorado do que a própria inteligência artificial daí. Assim, outro ponto importantíssimo que você colocou. Eu vou exemplificar isso numa reunião que eu participei na empresa que eu trabalhava, muitos, muitos anos atrás, quando as redes sociais começaram enfim, o seu processo de crescimento exponencial e os consumidores começaram a utilizar blogs, redes sociais para, enfim, começarem a reclamar das empresas. Como eu trabalhava justamente como responsável dessa área, montei um relatório sobre a crises e oportunidades que esse crescimento poderia levar. Mapeei alguns blogs que já estavam começando a ter bastante sucesso com referência à questão de consumidores que estavam reclamando das empresas, desses blogs, já tinham empresas que estavam respondendo nisso tudo, e aí eu levei para a reunião. E quando eu estava fazendo a apresentação, aí teve um dos integrantes da reunião, da área de, né, relacionamento, tudo, que ele perguntou o que era blog. E aí assim, né, eu sou muito transparente e tudo, eu virei pro meu assistente na época e falei assim, temos um problema muito sério. Porque, assim, como é que alguém vai tomar uma decisão, poxa, devemos investir em blog ou não, devemos monitorar, se o cara não sabe nem o que é blog, sai totalmente da realidade dele, ele não consegue perceber. Então, assim, quando o legislador, né, ele aumenta o próprio salário, ou então ele discute sobre a questão do buraco ali na rua, porque isso é uma coisa muito visível, muito palpável para ele, mas aí entra a questão da educação que você falou. Grande parte, e aí isso se traduz realmente para a população também, às vezes não tem a abstração suficiente para ver até que ponto isso vai alcançar, atingi-lo na vida cotidiana. Então, aí a coisa fica fora de discussão
fora de debate, até que a coisa se torna absolutamente inevitável. Então, assim, é uma questão séria essa que você colocou mesmo. Nos últimos dias teve a votação da descriminalização da maconha, do uso, né? E daí eu fui ler a matéria, que é um tema que está tanto tempo aí para ser resolvido, que ele é importante realmente que seja tratado, tem que ser debatido isso daí. E daí eu lendo a matéria, tipo, ok, tantos votos aprovam o uso, grama, sim. Quanto à venda, Gilmar Mendes adia a discussão. Sim, porque o que realmente precisa ser debatido, que é como é que a droga chega na mão lá do usuário, não, isso a gente não vai discutir, porque isso dá muito trabalho. Agora, definir se é 50 ou 60 gramas que pode portar, vamos fechar um número aqui, todo mundo está de acordo, daí vai. E o pessoal está fugindo. O pessoal que eu estou falando são os políticos, tá, galera? Das discussões difíceis, das conversas difíceis, estão empurrando com a barriga e a vida está passando, né? E muito rápido. Nós temos aí o fenômeno do ChatGPT, que faz parte aqui da nossa conversa, que em apenas 5 dias chegou a 1 milhão de usuários. 1 milhão de gente, é muita gente usando isso aí. E em 2 meses chegou a 100 milhões. E daí, tipo, nossa, isso é incrível, 100 milhões de pessoas, né? Praticamente a metade do Brasil. Claro que o mundo tem 8 bilhões, mas é muita gente usando um sistema. E daí, dá agora mais uns dias atrás, mas isso já faz um mês e pouco, o Zuckerberg e o Elon Musk estão se provocando, se ameaçando, darem uma surra um no outro. E daí o Zuckerberg lança ali, pela Meta, o Threads. É um Twitter, né? A cópia do Twitter. Em 1 hora, ele chegou a 1 milhão de usuários. O que prova que Moore estava certo? A lei de Moore, né, o cara que inventou o processador lá da Intel, que conforme aumentasse o poder computacional, nós teríamos um dobro, o dobro da capacidade, tipo, dobra a capacidade, reduz pela metade o preço, o custo, né, de utilização desse tipo de tecnologia para gerar informação, conhecimento, né, o que a computação faz, e isso acelera a evolução de tudo, vamos dizer, né, não, econômica, educação, comportamental, tudo, né? E as verdades, elas ficam mais, assim, porque vamos pegar verdade. O que é verdade? Muitas vezes é aquilo que você acredita que você tem como comprovar durante um recorte histórico. Então, conforme se tem novas evidências, tu tem uma nova verdade. É mais ou menos assim na ciência, né, Maurício? A gente sabia, por exemplo, tal informação, que tal remédio era bom, aquilo era uma verdade. O médico receita e depois se descobriu que não era bom, tão bom assim. Mas ele era bom para uma outra coisa, mas tem um outro remédio melhor. Mudou a verdade, né? O diagnóstico é o mesmo, mas a solução ela vai mudando. E essa capacidade de análise de informações, buscando a verdade, ela aumenta por causa de Moore, e as verdades vão durando cada vez menos tempo. E aí tem uma relação com o que você falou antes, há uns 20 minutos atrás, ali no início, assim, e nós cada vez temos menor previsibilidade do futuro. Tem relação com isso, porque as coisas estão aceleradas demais. Nós estamos descobrindo mais rápido o limite da nossa verdade, entrando em outras, e as coisas envelhecem rápido e mal, inclusive, infelizmente. E com isso, vamos ir para a questão da ética. Nós tivemos um caso que está próximo de você, Elis Regina, né? Você acompanhou o caso da Kombi, Volkswagen, assim como eu, no meu projeto, ressuscitei a Sofia, então a empresa, né, ressuscitou a Elis Regina para participar de um comercial da volta do Kombi, né? Então volta com a Elis Regina, sua filha no modelo novo, ela no modelo antigo, e a internet caiu em cima da Volkswagen. Mas como assim? Os direitos de imagem é de quem? Vocês podem fazer isso? Conforme a lei, direito é da família, porque herança.
Pô, Exato. isso é herdado? Qual a sua opinião? Eu gostei muito da iniciativa do comercial da Kombi, né? Eu ouvi os argumentos das pessoas e, assim, vou fazer aí realmente a minha leitura, tá? Assim, qualquer novidade, em qualquer época, causa estranheza e reação. Qualquer uma. Eu não me lembro de nenhuma novidade que não tenha causado um certo incômodo no determinado número de pessoas, ou maior ou menor, enfim. Então, eu acho que entrou o aspecto da novidade, talvez até um pouco da surpresa, do choque das pessoas de verem algo tão verdadeiro, tão real na tela, e aí houve essa reação. Tá? Então, particularmente, o que eu acho? Como é uma novidade, é uma tecnologia nova, causou muita surpresa, mexe com um assunto que é muito tabu, principalmente na nossa cultura, que é a questão da morte. As pessoas não gostam de falar nisso. Então, ver aquele comercial, acho que tudo isso gerou a polêmica toda. Eu, particularmente, eu gostei muito. Achei que tem essa questão da novidade, as pessoas, né, estão surpresas com essa questão dessa tecnologia que permite isso. Realmente, assim, até que se mude, inclusive, tradições culturais, a gestão do espólio né, de quem já faleceu pertence à família, né? Inclusive da questão da imagem, tudo isso depende da família. Então, tem algumas outras decisões também que trazem um certo tipo de polêmica, que, enfim, também envolvem questões de espólio. Então, por exemplo, um autor que tem sido muito debatido e polemizado é o Monteiro Lobato, por causa das posições que o Monteiro Lobato teve enquanto ele escreveu os livros dele, inclusive de expressões que ele utiliza e coloca na boca dos personagens, né, que são expressões ou machistas ou racistas. Então, ele é muito... E aí se debateu, inclusive, a possibilidade de se reescrever as histórias deles, retirando essas expressões. Eu, particularmente, eu sou contra. Não porque você está defendendo, não, é porque foi o que ele escreveu. Na época. Na época. Então, tem Hoje um ele não faria personagem... isso. Não. Né? Tem Não, um não faria. Não faria. Então, assim, tem um personagem que eu gosto muito, já li todas as histórias pelo menos umas 3 vezes, é o Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, Sim, para adoro, quem... adoro. Pois é, o Sherlock Holmes, o personagem, ele era usuário de cocaína. E Sim. tem pelo menos um livro, não, tem pelo menos 2, mas tem pelo menos uma história que o livro começa com ele se injetando cocaína. E aí começa, logo depois, tem um debate do Watson, né, com ele sobre essa utilização dele de cocaína. Mas Ele tinha por que ele overdoses, usava? né? Exatamente. Por que o personagem utilizava cocaína? Porque na época do personagem, a utilização de cocaína como estimulante era bem aceita, era bem vista. Então, e assim, eu me lembro nitidamente que na edição que eu li sobre essa história, quando eu li me causou uma certa surpresa, mas o tradutor contextualizou. Ele colocou toda a análise do motivo pelo qual o Holmes utilizava, que na época dele isso era um hábito que, enfim, estava ganhando apoio da sociedade, até que os Era a danos... Né? era a inteligência artificial da época. Exatamente, então precisa se contextualizar. Exatamente. Então, assim, eu acho que essa questão da Elis, do uso, coisa, então, realmente vem a questão da novidade, vai precisar, então, ser debatido, realmente, as pessoas então precisam colocar, então, nos seus testamentos, como a imagem delas vai ser utilizada, e aí a gente citou o Humberto Eco, né? E aí eu vou citar ele novamente, porque o Humberto Eco, no testamento dele, ele falou que ele, durante 10 anos ele não queria que nenhum livro dele fosse republicado, qualquer tipo de homenagem, nada fosse feito, por pelo menos 10 anos. Ele colocou isso no testamento.
talvez as pessoas agora tenham, em virtude dessas novas tecnologias, colocar que não, eu não quero que a minha imagem não seja utilizada daqui a 50 anos, ou morreu A utilização humana, Madonna, morreu comigo. você viu da Essa coisa assim. Madonna? Não, da Ma- Madonna não. ma- Eu soube que ela estava, enfim, contra esse tipo de situação e ela, ela. ela foi para o hospital e disse que chegando lá, a primeira coisa que ela fez foi escrever um termo lá, só não aceito reprodução depois que eu me for. Não, Ela já está contra. exatamente. É exatamente isso. Talvez, em virtude da mudança da tecnologia, a gente precise realmente ter outro tipo de postura. Mas, assim, É, e é inevitável, assim. E eu acho que causou eu vou muita estranheza a trazer questão da novidade mesmo. Eu vou trazer mais dois aspectos, né, que são duas pautas para a gente debater, e eu julgo elas muito pertinentes e pouco debatidas. Uma é a questão do meio ambiente. O que ocorre? Entreguei um capítulo de um livro, fui convidado para participar de um livro de direito sobre, o meu capítulo seria Ética no uso e desenvolvimento da inteligência artificial. E eu até perguntei, tá, mas é livro do quê? É de meio ambiente. Tá, mas o que tem a ver? Então, a professora que me convidou me mandou um texto que explica que, pela lei, o que é meio ambiente. Então, são os ambientes de convívios, né, onde a gente vive e tudo mais. Como nós passamos, né, um terço da vida, suponhamos, tem uma grande carga horária em ambientes virtuais, hoje, o meio digital, o ambiente virtual, é uma extensão do meio ambiente. E não é, o meio ambiente digital. Não, é meio ambiente. E assim como no mundo físico se debate ética, tem que ser levado. Quais são as regras? Então, já se trabalha essa questão de ter leis específicas, inclusive, para o meio digital. Sim. Só que o que ocorre, fazendo um link com a questão da Elis Regina, que enquanto no meio ambiente físico nós temos algumas leis que são inquebráveis, que são as leis da física, nós, lá no ambiente digital, nós podemos, inclusive, quebrar estas leis. E uma das questões que nós trazemos aqui é a imortalidade. Sim. Eu lembro, eu tenho uma relação com a música, meu pai é músico, eu sou um músico, eu julgo que eu sou um músico ruim, mas eu sou músico. E tem um fator que na música, né, existe muito essa paixão pelo que se faz, mais do que em algumas outras profissões. Às vezes o cara não ganha dinheiro, como meu pai não ganhava, mas gostava muito disso, porque o músico, como qualquer artista, ele imortaliza a sua obra e a partir da sua obra ele se imortaliza também. E agora meio que está banalizando isso, porque nós temos a pessoa imortal nessa extensão do ambiente, que é o meio digital. Eu gostaria de te ouvir. Sim. Assim, é bem profunda é muito profunda essa pergunta. E aí eu vou trazer, assim, para reflexão, dois filmes que, assim, eu gostei muito. Um, inclusive, para mim, o melhor filme, é o filme que eu levaria para a Ilha Deserta, né, que é o Blade Runner, e Sim. também o Homem Centenário, o Homem Bicentenário, se não me engano, com Robin Williams, se não me engano. Sim. Né, que ele era um robô e assim, ele foi se tornando humano. E assim, por que eu estou trazendo isso? Porque no filme, né, no Homem Bicentenário, ele só foi considerado como ser humano quando ele adquiriu a capacidade de morrer, né, porque ele foi desenvolvendo A sentimentos, ciência. uma capacidade, exatamente, uma capacidade justamente de ter originalidade nos pensamentos, e aí chegou um momento que ele quis ser declarado humano, e aí houve né, uma análise por um comitê, e aí o comitê decidiu que ele só seria humano quando ele, enfim, pudesse morrer, porque fora isso ele não tinha como. E aí eu me lembro que ele foi justamente substituindo as partes mecânicas dele por orgânicas, até que ele começou a enfrentar todos os processos
que os humanos têm, né? De doença, envelhecimento, e aí finalmente ele morreu e aí foi declarado um humano. E no Blade Runner, né, os replicantes, né, eles buscavam justamente uma maneira de aumentar o período de... Aí não vou chamar de vida, vou chamar de funcionamento, até como efeito provocativo, né? E assim, eles não conseguiram, e no primeiro filme, né, assim, inclusive o personagem, ele, né, que é o replicante-chefe, ele salva a vida do Deckard, né, que é o replicante, quando eles têm uma briga e tudo, o Deckard ia cair do prédio, e ele salva, e aí dá a entender realmente que ele percebeu o valor da vida, justamente quando ele estava prestes a deixar de ser funcional, né, e ele morreria. Então, assim, essa questão da imortalidade, né, que você está falando, mesmo em ambientes virtuais, a gente precisa também ver o que é imortalidade, né? Assim, porque a diferença de uma pessoa ser considerada imortal no passado é quando o nome dela era lembrado no decorrer da história, seja por aspectos positivos ou negativos. Agora vai mudar radicalmente, porque não apenas seríamos capazes de reproduzir a pessoa de uma maneira muito realista, né? A gente vai ser capaz, talvez, até de emular como essa pessoa comporia uma música, como ela escreveria, que é uma das coisas mais divertidas, né, que o pessoal faz com as inteligências artificiais. Né? Escreve um texto como se fosse o Carlos Drummond de Andrade. Né? Shakespeare, o mais famoso. Isso, exatamente. Então, assim, precisa realmente se debater o que é imortalidade, e eu acho que o que é mais importante justamente até que ponto as próprias pessoas vão querer esse tipo de coisa, vão permitir isso. Foi o caso da Madonna, né, que já escreveu o texto, do Humberto Eco. Essa questão está por trás da greve dos atores de Hollywood, dos atores do roteiristas, porque eles querem ver, assim, os estúdios querem utilizar a imagem dos atores com a inteligência artificial, de repente, para sempre. Então, a gente poderia ter versões infinitas do Homem de Ferro, utilizando o Robert Downey Jr. como Tony Stark, simplesmente utilizando, né, técnicas de inteligência artificial. Indiana Jones, né? Indiana Jones, né? O que é bom vai ser para sempre, né? Pois é, eu soube que a Disney fez um acordo com o James Earl Jones para manter a voz dele ad eternum como o do Darth Vader, né? Porque realmente, quando ele falecer, imagina o choque de outra voz, né, fazendo Darth Vader, né, das gerações futuras. Então, mas já tem um acordo quanto a isso, firmaram o contrato, então realmente isso precisa realmente ser mais debatido. Os aspectos realmente do que é imortalidade, mas agora com essa questão de que, caramba, a imortalidade não vai ser apenas lembrança, vai ser a possibilidade da pessoa atuar efetivamente, transmitindo ideias, né? Desde que alguém tenha a capacidade e direitos, né, de utilizar a imagem, a voz, a maneira de cantar, de se expressar dessa pessoa. Então, sim, e sabe que com o avanço de outras tecnologias, como da robótica, né, com materiais cada vez que parecem mais com pele humana, movimentos e tudo mais, e a questão das projeções, né, que também evoluíram bastante. Fizeram um show do Michael Jackson lá, que é o Justin Timberlake, né, que aparece o Michael Jackson dançando com ele, mas aquilo ali ele é staff, né, ele é gravado. Então nós passamos a ter as inteligências generativas, né, tecnologias generativas que vão interagindo de acordo com o treino, que traz traços que lembra o indivíduo. Então, o que vai acontecer? Eu vejo que primeiro nós vamos ter uma reprodução no mundo digital e com um avanço, né, vai demorar um pouco mais, dos materiais, nós vamos ter no mundo real tipo, a possibilidade de ter o show do Michael Jackson de novo. Né? Pois é. Principalmente da família Jackson, e eles não estão nem aí, né? Aqueles lá, eles querem o dinheiro.
E a gente vai agora para o nosso... Sim, pode falar. Até complementando sobre isso, né? Assim, vai precisar talvez ficar até registrado até mesmo de que maneira assim, uma pessoa, né, que faleceu tudo vai querer que a sua ideia seja transmitida. Por que eu estou falando isso, né? Você fez essa pergunta e me veio o caso do Nietzsche. O Nietzsche, o pensamento dele, muitas coisas do pensamento dele foram utilizados pela ideologia nazista. Né? Sim. Não pelo Nietzsche em si, né? Os Exato. historiadores já chegaram a um consenso que não era o Nietzsche em si, até mesmo porque o pensamento dele ele tinha muitas coisas que eram o oposto ao pensamento nazista, mas pela irmã dele. A irmã dele era nazistaça, então a forma que ela contribuiu para o regime nazista foi fazer versões, entre aspas, do pensamento do irmão, que já estava falecido, para embasar filosoficamente o novo regime. Então, até isso vai precisar se tomar muito cuidado, porque, poxa, e se o meu filho, o meu neto, o meu bisneto quiser utilizar a minha imagem para defender ideias que eram o total oposto daquilo que eu defendia? E aí, como é que vai ser isso? Então, é algo que já aconteceu independente da inteligência artificial. Talvez a coisa se torne mais grave, mais profunda, em virtude também das novas tecnologias. Exato. Só com a obra, né, com a imortalidade pela obra já se fazia, e fica muito mais arriscado por causa do deepfake, né, que as pessoas podem achar, de fato, que estão falando com alguém, ou de certa forma, pode ser que uma pessoa morra e ela continue interagindo aqui, conversando, e nunca se saiba que a pessoa morreu. Por quê? Porque parece real, né? Então, cada vez está mais real. A gente vai para o último bloco, e este bloco a gente vai falar de um tema que, para mim, é o que mais frita o cérebro. E eu vou tentar contextualizar e eu quero te ouvir. Basicamente foi isso, né? Eu te trago questões aqui que ainda não estão respondidas, porque eu gosto das tuas opiniões. Que é o seguinte, tem um professor no MIT que ele já é velha guarda, né? E a área dele é interface humano-computador, foca muito em inteligência artificial, Henry Lieberman. E eu estou vendo para que ele me aceite lá no Doutor de Sanduíche, né? E já estamos conversando, ele mandou o livro. Só lê esse livro, vamos conversar. O livro dele é de bugar o cérebro. E é mais ou menos assim a linha. Ó. Imagine que a inteligência artificial, de fato, ela começa a fazer atividades os quais os humanos faziam, só que ela faz mais rápido, faz melhor, e na média faz melhor. Começa a substituir o humano. A gente precisa pensar o que vai acontecer com o humano. O humano precisa estudar mais. Nem todo mundo está afim. E é verdade, nem todo mundo gosta de estudar. Eu gosto, adoro estudar, você gosta, mas a gente sabe que na maioria não é assim. Nem das vezes a gente é criticado, né? Por que tu estuda tanto? Não vai enlouquecer, tá? E daí o Hayward diz o seguinte: o que ocorre é que as pessoas, de fato, serão inúteis para as operações e o Estado, ou o que for, né, de alguma maneira nós precisamos fazer com que essa riqueza gerada pelas automações ela seja devolvida para o humano para que ele continue vivendo, como uma renda mínima. Só que, devido aos modelos econômicos sociais existentes, as pessoas não sabem viver sem trabalho por causa daquela história. O trabalho dignifica, porque isso, porque aquilo. E até é difícil entender novas profissões. Tipo, o cara é player, jogador de videogame pro. O cara ganha super bem, ele é um piazão, 14, 15 anos, 16. E é uma profissão dele jogar videogame. Quem é que vai entender isso de outra geração? Não faz nada, fica jogando videogame o dia inteiro, porque isso, porque aquilo, vai pegar um sol, vai brincar na rua, né? E aí ele propõe que todos os modelos econômicos, sociais, políticos que já foram propostos, nenhum deu certo, e ele propõe um novo. Ele diz, olha, nós temos que primeiro aprender a não fazer nada, e fazer nada não tem problema nenhum, e daí ele faz lá um
pulo lá na Grécia, quando os caras ficavam mais conversando, debatendo. O Sócrates na praça, né, nunca escreveu nada, né? Quem escreveu para ele foi Platão. E ele ficava filosofando, e ele traz uma questão, então, que capitalismo não deu certo, socialismo, comunismo, anarquismo, nada deu certo. E ele propõe algo no estilo makerism, que em português eu acho que ficaria tipo do artesanato, assim, pessoas que faz acontecer, tipo, eu faço alguma coisa que é útil, e a gente meio que volta para aquela era dos escambos para estar interagindo e tal, porque a gente não está mais preocupado se isso vai gerar riqueza ou não, porque a gente já não é mais competitivo do jeito que a máquina vem nesse modelo, né, mecânico fazendo as operações em larga escala. E eu te largo essa bomba no colo. Resolve agora. E aí, o que vai ser do futuro? Não sei se tu pensou com tanta profundidade. Meu Deus, é real. Não é nem a questão se vai ter desemprego ou não. Mesmo que tenha dinheiro, o que vai ser da humanidade? Sim. Bom, à medida que você foi falando, eu até anotando aqui algumas palavras-chave aqui para eu não esquecer. A primeira foi do xadrez, né? Você comentou, né, justamente quando você estava me apresentando a Sofia, né, falou do Kasparov, né, que perdeu lá para o Deep Blue em 86, né? 86, 87. 97. 97? Não foi mais, foi antes, não? 96, 97 aconteceu isso aí. Tá, então, ok. Assim, se via que, poxa, a inteligência, né, agora os novos computadores vão, assim, derrotam os seres humanos no xadrez, aquela coisa toda. O que eu vejo hoje nos grandes jogadores de xadrez, chamados super GMs, né, super grandes mestres? Muitos deles utilizam intensivamente o computador para melhorar e muito a capacidade de jogos, de realização, de análise. Então, o computador acaba se tornando uma ferramenta que aumentou a potencialidade deles. Então, aí eu gosto muito de utilizar o exemplo do xadrez justamente porque foi uma tecnologia nova, quando finalmente o computador conseguiu superar o campeão mundial de xadrez, considerados por muitos o melhor jogador de xadrez de todos os tempos. É claro que isso muda, né, de pessoa para pessoa, mas muitos acham que o Kasparov alcançou um nível de excelência que dificilmente vai ser igualado. Então, foi aquele choque, mas aí aquela tecnologia foi absorvida justamente para preparar melhor as pessoas. Então, é o que mostra assim, poxa, a ferramenta, no início, a novidade provoca até um certo susto, um desconforto, mas depois o ser humano consegue se adaptar e trazer isso para o dia a dia. Mas para isso, demanda justamente pensar de maneira diferente. E aí que está o desafio. Quando eu falo assim que é aí que está o desafio, porque o ser humano, à medida que ele vai construindo a sua personalidade, ele vai fazendo um processo de construção dessa personalidade, um processo de identificação com coisas que ele identifica para fazer parte do grupo, para fazer parte da personalidade dele. Foi o que você falou do trabalho. Então, da mesma maneira que no trabalho, na Grécia, não era uma coisa bem vista, né, porque não, só os escravos trabalhavam, né, o trabalho não era uma coisa bem vista. E essa linha de percepção ela foi mudada justamente quando chegou o iluminismo, a Revolução Industrial, chegou o capitalismo. Ele falou assim, não, pelo trabalho eu mudo o mundo, pelo trabalho eu mudo a minha vida, pelo trabalho eu gero riqueza, trabalhar é bom. E aí a gente está com esse pensamento predominante. Então, certamente vai ter que ter realmente uma mudança de pensamento, talvez um equilíbrio. Tá? Eu também sinto que o trabalho é muito importante no seguinte sentido no principal sentido de gerar um sentimento de integração e realização da pessoa para a sociedade. Sabe? Eu contribuo com a sociedade de uma determinada maneira. E essa contribuição de maneira clara, transparente para todos é o trabalho. Então, eu entendo que o trabalho realmente é muito importante para isso. Só que a gente precisa trazer isso para o equilíbrio, não chegar para o ponto
né, do trabalho ter se tornado uma doença, né, que é o seu workaholic, aquele que não consegue parar de trabalhar, porque ele está tão identificado com a questão de que o trabalho é a coisa mais importante da vida, que ele fica trabalhando, porque isso gera status, gera riqueza, gera uma série de coisas que ele não consegue mais se desvencilhar. Então, sim, vai ser com o advento, surgimento dessas tecnologias novas, que não vai ser mais necessário o ser humano trabalhar tanto, realmente vai ser necessário uma revisão da maneira de como o ser humano enxerga o trabalho. E aí achei muito interessante isso que o Lieberman fala, de que tudo deu errado, né? Que o capitalismo deu errado, o socialismo deu errado, tudo deu errado. Eu concordo realmente com a visão dele por um determinado prisma, né? Mas dependendo do prisma, deram certo. Aí vou trazer a questão do capitalismo, por exemplo. O capitalismo, como geração de riqueza de uma maneira global, realmente alcançou um sucesso impressionante. Se o ser humano... Aí entram as sombras do ser humano. Se o ser humano não tivesse a ganância como uma das sombras a serem superadas, grande parte dos problemas da humanidade já teria sido resolvida. Porque a concentração de riqueza é algo real e preocupante hoje no mundo. Então, se não houvesse tanta ganância, a geração de riqueza gerada a quantidade de riqueza gerada pelo modelo industrial, principalmente capitalista, teria resolvido grande parte dos problemas do mundo. Só que não foi assim. Aí, nesse ponto, falhou. E aí entra a questão, além da discussão de que o que nós entendemos por humanidade, já que as máquinas estão começando a... Então, a gente precisa também começar a debater o seguinte, né, que eu acho que é esse ponto que o Lieberman coloca. Para que serve uma sociedade? Esse que é um ponto que é fundamental e que também não está sendo debatido com a clareza que deveria estar sendo debatido. E aí, quando eu falo clareza, assim, se debate muito, por exemplo, a questão da concentração de riqueza. Perfeito. A concentração de riqueza é um problema mundial, muito sério. Só que, se a gente analisar se a sociedade já está estruturada para gerar riqueza e concentração para poucos, ela deu muito certo. Sim, agora, se o objetivo era esse, tem que ver o objetivo. Exatamente. Mas o meu objetivo não é que o Bill Gates, o Elon Musk e o Bezos tenham tanto dinheiro. Não é o meu, é o deles. Exato. Qual é o objetivo da sociedade? Gerar bem-estar para todos? Opa, então a gente precisa parar e rever. E aí, com base nesse objetivo repensado, é que as coisas vão se desenhando naturalmente. Então, eu acho que cabe essa questão assim, por que nós estamos juntos como sociedade? Isso é importante. Aí justifica todas as outras ações que vão vir daí. Porque senão, se a gente partir das consequências, que eu chamo consequência, aí talvez a discussão ela perca muito tempo em analisar justamente uma consequência, não a causa em si, que é a gente redescobrir o motivo pelo qual os seres humanos estão juntos. Nesse ponto, eu acho que as mudanças climáticas serão absolutamente fundamentais para acelerar esse processo, porque não tem como, com o nível de integração global que nós alcançamos, não tem como nós não resolvermos os problemas climáticos sem desenvolver um mínimo de solidariedade. Não tem como. Então, moramos todos na mesma casa, não somos vizinhos, né? Exatamente. Perfeito. Bom, e com isso nós chegamos ao fim deste capítulo da filosofia e computadores que tentam imitar a inteligência humana, que hoje são chamadas de inteligência artificial, que nós, inclusive, discordamos se este é o melhor termo, né, para esse tipo de técnica. Espero que tenham gostado. Eu adorei essa conversa. Eu sempre gosto muito de conversar com o Maurício. Já faz 18 meses, um pouco mais, que eu o conheço, a gente vem interagindo. E nós conversamos muito menos do que eu gostaria. Por muitas vezes a gente dizia, vamos ali no café, vamos, né, conversar. Mas
é aquilo que nós debatemos hoje. A gente entra num processo de uma linha de produção, que seja na área da educação, seja, né, simplesmente nossas empresas, nossas vidas, este cuidado que nós temos com os outros, né? E eu e o Maurício temos também mais isto em comum. Nós cuidamos das nossas famílias, né? Nós também temos aí algumas responsabilidades que muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que gostaríamos para fazer aquilo que deve ser feito, não é mesmo? Mas eu sei que quando a gente tem essa oportunidade de conversar, a gente aproveita bem. E esta conversa, inclusive, está gravada e vai ficar para a imortalidade. Maurício, contigo, tuas últimas palavras, agradecimentos, e com isso vamos encerrar, né, este episódio aqui deste canal que traz debates sobre inteligência artificial. Não, eu agradeço muito a oportunidade, eu também gosto muito quando a gente conversa, porque sempre traz insights assim maravilhosos. Muito do que nós conversamos aqui, assim, foram insights incríveis que vão me ajudar num texto que eu estou escrevendo, desenvolvendo, que bom! Justamente sobre esses aspectos da inteligência artificial, e aí trazendo para a questão dos viéses cognitivos, né? Então, me deram os insights assim, ótimos, e assim, agradeço muito realmente pela oportunidade, meu. E eu agradeço por ter aceito. Então tá. Tchau, pessoal. Até mais. Gente, um abraço, gente.